Livro O Poder da Esperança, 10º capítulo, O Poder da Esperança, primeira parte. Deixamos para este capítulo a 8ª dica do fabricante. Confie em Deus e tenha esperança. Mas será que esse remédio realmente funciona? Será que a religião pode fazer algum bem real na vida dos que a praticam? O psiquiatra Harold Koenig, da Universidade Duke dos Estados Unidos, é um dos cientistas que vem pesquisando a relação entre religiosidade e saúde. Segundo ele, não adianta uma pessoa afirmar que é espiritualizada e não fazer nada. Para desfrutar os benefícios da religião, é preciso estar comprometida com ela. É preciso frequentar os cultos, fazer parte de uma comunidade, expressar a fé em casa por meio de oração, do culto em família e do estudo da Bíblia. As crenças religiosas precisam de fato influenciar a vida para que influenciem também a saúde. O envolvimento religioso reduz o estresse psicológico, o que diminui a inflamação e a taxa de encurtamento dos relógios biológicos. Celulares chamados telômeros, como já vimos, eles encurtam a cada divisão celular e quando se vão, as células morrem, ocasionando a degeneração do órgão. Isso explica porque as pessoas mais religiosas vivem em média 7 a 14 anos a mais. Assim, a religião só fará bem se for praticada e se for positiva, centrada em uma boa relação com Deus e com as pessoas, o que nos faz lembrar de Tiago 12, versículo 27. A religião pura e imaculada diante de nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e aguardar-se isento da corrupção do mundo. A verdadeira religião é prática e nos torna pessoas melhores aqui e agora. Ao mesmo tempo, aponta para um futuro de esperança, como vimos no capítulo 2. A esperança é a principal emoção em relação ao futuro. Essa qualidade, junto com o otimismo e as habilidades para manter bons relacionamentos, constitui a melhor prevenção contra as doenças mentais. A esperança nos dá resistência ao choque. Quando ocorre uma catástrofe natural ou um infortúnio pessoal, aqueles que acreditam firmemente que existe uma solução experimentam uma medida adicional de força que se recuperar das perdas materiais e do abatimento. Que se recupera das perdas materiais e do abatimento. Como explica o psicólogo Viktor Frankl, quase todos os sobreviventes dos campos de concentração nazista se salvaram porque mantiveram a esperança da libertação até o fim, porque não aceitaram pensar que aquele era o fim de seus dias e se concentraram na esperança de serem libertados algum dia daquele inferno. Uma nova esperança. Se a esperança é uma condição tão importante e afeta tantas áreas do nosso presente e futuro, deveríamos conhecer formas de promovê-la. Veja uma lista de dicas para você fortalecer e desenvolver a esperança. Desenvolva pensamentos cheios de esperança. Quando olhar para o futuro, se esforce para ver bons resultados e experiências satisfatórias. O que se espera no início determina o estado final das coisas. E quando passar por uma experiência positiva, reflita sobre as qualidades positivas que a tornam possível. Rejeite pensamentos negativos. Muitos dos pensamentos pessimistas contêm erros lógicos que temos de aprender a combater. Se suas férias não foram boas, você não pode concluir que no futuro elas serão sempre assim.
deve procurar razões específicas que possam ser alteradas a fim de obter o controle sobre os fracassos do passado e ter esperança no futuro. Pense no passado com tranquilidade. Volte a olhar os acontecimentos do passado sem preocupações. Concentre-se especialmente nas coisas agradáveis e demonstre gratidão e apreço por sua experiência de vida. Quando dizer isso, verá o futuro de forma mais feliz, pois há bênçãos suficientes no passado para olhar o futuro com a esperança. Mude a rotina. Quando a desesperança o oprimir, mude a rotina de alguma forma. Procure um lugar afastado, respire outros ares e se distraia com alguma coisa diferente. Convide um amigo que não vê há muitos anos para conversar. Ouça uma música nova. E se não guardar o sábado, descansando nesse dia, que tal começar? Essas variações renovarão seu espírito até o ponto de poder olhar para o futuro com a esperança. Cultive o otimismo. A esperança e o otimismo estão intimamente ligados. Há duas formas de interpretar o mesmo fato. Primeiro, provavelmente esta dor de cabeça está relacionada com um tumor. Segundo, provavelmente esta dor de cabeça não seja nada. Na ausência de dados precisos, é melhor optar pela segunda forma de pensar. Tudo tem o lado positivo e o negativo. Considere ambos, avalie a situação e reúna todas as informações disponíveis. Então, sinta-se satisfeito com o lado positivo e desfrute os resultados. Leia e medite. Tenha bons livros sempre em sua companhia. Livros que apresentem assuntos de teor elevado e máximas de sabedoria profunda. Medite neles e encontrará calma e força para revigorar sua esperança. Os Evangelhos, o livro de Salmos e o de Provérbios possuem textos inspirados que têm sido apoio e guia para fortalecer a esperança de inúmeras pessoas. Procure um bom ciclo social. A esperança se fortalece com a presença de pessoas esperançosas e positivas. Isso exerce uma ação benéfica. Procure estar na companhia de quem tem esperança e faça amizade com essas pessoas. Use seu tempo na companhia de pessoas de bem. Ofereça sua ajuda no que puder. Assim você será bem recebido e será mais confiante. Transmita ânimo e esperança aos outros. Parte do seu crescimento pessoal consiste em refletir nos outros a sua influência positiva. Quando falar com alguém que esteja passando por uma situação difícil, anime-o e ajude-o a fugir do desespero. Dirija a sua atenção para outros assuntos agradáveis ou neutros até que a tempestade passe. Cuide de seu bem-estar físico. Manter-se em forma, com saúde e satisfeito são condições para olhar o futuro com esperança. Cuide de sua saúde conscientemente para que seus pensamentos estejam sempre cheios de esperança. Coloque em prática as dicas que aprendeu no capítulo anterior. Esperança religiosa. Além de ser uma atitude positiva para o futuro e fonte de saúde mental, a esperança é uma qualidade intimamente relacionada com a fé religiosa. A maioria das religiões está fundamentada na esperança ou conta como uma fonte componente dela. Para o crente, a esperança é um dom de Deus que se relaciona com o passado, com o presente e com o futuro, até oferecer um final feliz e definitivo. Anote as características mais destacadas da esperança no contexto religioso.
refere-se à esperança de salvação. A esperança religiosa provê a última solução para o problema do sofrimento. A salvação eterna é alcançada de acordo com o plano criado pelo próprio Deus. Entre aspas, vida eterna, a qual o Deus, que não mente, prometeu antes dos tempos eternos. Fecha aspas. Tito, capítulo 2, versículo 2. É essencial para a sobrevivência. Em um mundo repleto de injustiça e sofrimento, precisamos encontrar refúgio nas palavras do salmista, que oferece esperança em Deus como meio de sustentação vital. Apesar disso, esta certeza eu tenho: viverei até ver a bondade do Senhor na terra. Espere no Senhor. Seja forte, coragem, espere no Senhor. Salmo 27, versículo 13 e 14. Sua obtenção exige mais que esforço. No contexto bíblico, não é somente o interesse e a decisão pessoal, mas a intervenção divina, o que torna possível o grandioso dom da esperança. O apóstolo Paulo afirma que a verdadeira esperança provém gratuitamente de Deus, o próprio Senhor Jesus Cristo e Deus nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça. 2 Tessalonicenses, versículo 16. Proporciona alegria. A esperança religiosa não é demonstrada por sofrimento e penitência. A verdadeira esperança é motivo de alegria, felicidade e bem-estar. Paulo faz uso desta ideia de forma clara. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação. Perseverem na oração. Romanos, capítulo 12, versículo 12. O Deus da esperança os enche de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Romanos, capítulo 15, versículo 13. Permanece até a volta de Jesus. A esperança, de acordo com a Bíblia, tem como ponto culminante o retorno de Cristo a este mundo, fato que indica o fim do medo, da injustiça e do sofrimento. Enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Tito, capítulo 2, versículo 13. Incluir a certeza da ressurreição. A esperança cristã anima a pessoa que crê, pois ela sabe que um dia ressuscitará para a salvação eterna. Irmãos, que não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam com os outros que não têm esperança. Pois, dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. 1 Tessalonicenses, versículo 13 e 16. Centraliza-se em uma recompensa perfeita e eterna. A esperança religiosa entra em uma etapa totalmente diferente, outra dimensão, outra ordem de coisas e chega à solução final e total. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder-se seu valor. Herança guardada nos céus. 1 Pedro, capítulo 3 e 4. Se a esperança religiosa ainda não faz parte de sua vida,
procure ter essa experiência. Estude e aceite essas promessas como uma esperança de salvação e vida eterna. Essa aceitação lhe proporcionará mudanças que darão mais sentido à sua existência e uma esperança muito mais completa.